Vocês já comeram alguma comida feita de milho? Comem batata, abacate ou chocolate? Pois é, hoje nós vamos estudar alguns povos que desenvolveram, que cultivavam esses alimentos, né, que a gente utiliza hoje, que é tão comum para nós, e a gente vai perceber de fato de onde surgiram esses alimentos, tá certo? Alimentos que a gente come todos os dias, daí são né, muito bons, né, especialmente o chocolate para quem gosta, a batata, o milho, enfim. Vamos lá. Vamos conhecer aqui os povos que viviam aqui na América antes da chegada dos portugueses, tá certo? Nessa aula a gente vai estar estudando os três povos mais importantes ali da América que foram conquistados pelos espanhóis, tá certo? Então, vamos acompanhar aqui na tela para a gente conhecer direitinho esses povos, né? E entender a importância que eles tiveram nas nossas vidas. Tá certo? Esses povos são chamados de Incas, Astecas e Maias. São as três grandes civilizações, né, mais importantes, deixaram muita coisa aí para a gente estudar, que a gente vai estar compreendendo bem direitinho esses povos. Vamos lá. A organização desses povos, como era? Veja só, pessoal. Os europeus se surpreenderam com a presença dessa sociedade altamente organizada. Quando eles chegaram aqui, eles viram gigantescas cidades, né, com pirâmides, com construções monumentais, com um desenvolvimento científico, um desenvolvimento muito grande. Então eles ficaram surpreendidos. Oh, como é que existe um negócio desse aqui, né? Então aqui não existia só mato, não, viu, gente? Aqui na América não existia só mato, nem índio, nem essas coisas, não. Existiam grandes civilizações já muito desenvolvidas, né? Por exemplo, cidades belíssimas, repletas de praças com centros cívicos e religiosos, algumas dessas cidades monumentais, ou seja, gigantescas, muito grandes, que é o que nós vamos ver agora, veja só. Possuíam uma organização jurídica e social sofisticadas, estavam organizadas em classes sociais. Eles tinham muita tecnologia, muito mais avançada do que os próprios europeus na época, que se consideravam os donos do mundo, os civilizados, e na verdade aqui já tinha uma organização muito mais à frente que eles, em alguns aspectos, em outros, não. Veja só, essa aqui são as ruínas da cidade, de uma cidade maia, na Guatemala, cidade chamada Tikal, que é uma das principais cidades dos maias. Aqui é a foto, a imagem, né, uma imagem atual até da cidade de Tenochtitlan, que é a capital do Império Azteca, que fica lá no México. E aqui é uma imagem da cidade sagrada dos Incas, que era Machu Picchu, né? Uma das cidades mais visitadas no mundo hoje, né? As pessoas visitam bastante essa cidade sagrada dos Incas, né? Uma cidade histórica que foi encontrada só depois, muito tempo depois que os espanhóis chegaram, né? Vamos lá. Aspectos culturais, pessoal. Todos esses povos, tanto os astecas como os incas e os maias, eles tinham grande influência da religião na vida da população. E eles praticavam, pessoal, sacrifícios humanos em homenagem aos deuses. Assim como outros povos, né, que nós vimos aí no ano passado, lá no sexto ano, os mesopotâmicos, os egípcios, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né? Então veja só. Então eles praticavam sacrifícios humanos em homenagem aos deuses, pessoas, né? Mulheres virgens ou guerreiros fortes, eles sacrificavam em homenagem aos deuses. Era um costume que eles tinham, todos os três, né? Os maias, os incas e os astecas. Vamos começar aqui pelos maias. A localização dos maias, onde era que essa civilização era localizada? Veja aqui, pessoal, é na península mexicana de Yucatán, que fica ali no sul do México, né? Onde eles se localizavam, certo? Então, essa civilização dos maias, eles eram divididos em cidades-estado, como a Grécia, né? Eram umas cidades que tinham suas próprias leis, né? Eles tinham seus próprios governantes, não foi um império unificado, certo? Então, mas a localização deles era aqui, exatamente ali no sul do México, na península de Yucatán, certo? Vejam aqui com mais detalhes, né? A localização dos maias, ali próximo do Golfo do México, na península do Yucatán. Os maias, eles desenvolveram muitas tecnologias, né? Profundo interesse pelas questões astrológicas, eles observavam muitos astros, né? Desenvolveram aí um calendário com 365 dias, né? Praticamente igual ao que nós temos hoje, veja aqui o calendário. Eles utilizavam aqui essas construções gigantescas, que eram as pirâmides, né? Que eles construíram exatamente para servir de observatório dos astros e também como era o lugar onde eles ofereciam os sacrifícios aos deuses. Era nesses altares aqui onde eles
sacrificavam os seres humanos para os deuses. Eles tinham um profundo conhecimento da matemática, conheciam o número zero, né, que era representado por uma concha, coisa que os europeus vieram conhecer bastante tempo depois dos maias, né? Os maias já tinham esse conhecimento bastante anterior aos europeus, tá certo? Os maias já desenvolveram um tipo de escrita parecida com aquela escrita dos egípcios, né? A escrita os hieróglifos, que era representado por imagens, por desenhos e por símbolos, certo? Os maias, eles tinham aí várias divindades, né? Tinham vários deuses onde eles faziam aí seu sacrifício, né? E essa cidade aqui, uma das cidades mais importantes, maiores, né, dos maias, a cidade de Palenque. Que essas cidades, pessoal, todas elas foram abandonadas, né, pelos maias. Então, pessoal, quando os espanhóis chegaram aqui na América, os maias eles já não existiam mais. Essas cidades foram encontradas no meio das florestas abandonadas, né? O motivo pelo qual os maias abandonaram as cidades e se foram extintos esses povos não se sabe, né? No ano 900, né, cerca de 500 anos antes dos espanhóis chegarem aqui, eles já não existiam, mas deixaram aí esse grande legado, né, de conhecimentos que eles produziram, certo? Os maias, pessoal, além de construírem essas cidades monumentais, eles desenvolveram aí um sistema de produção de alimentos em terraços. Como lá existiam muitas montanhas e a terra era escassa para a produção agrícola, então eles desenvolveram esse sistema aqui, ó, de produção nesses terraços, tá certo? Criavam animais domésticos e praticavam a agricultura, principalmente a do milho, como eu falei lá no começo, né? O milho que os portugueses, os europeus não conheciam, já era uma cultura bastante difundida aqui na América. Construíram canais de terraços devido à condição de terrenos e eles irrigavam essas plantações de uma maneira magnífica, que os portugueses, que os espanhóis não tinham esse conhecimento ainda. Seus principais produtos industriais eram os tecidos, os produtos de plumários feitos da lã dos animais, especialmente da lhama, que era um animal bem característico na região, e cerâmicas, e também eles já utilizavam a borracha, eles já sabiam trabalhar com a borracha de látex. Vamos ver o outro povo aqui, que são os astecas, pessoal. Os astecas, eles também se localizavam aqui no sul do México, só que um pouquinho mais acima, né? No centro-sul, e a capital do Império Azteca era a cidade de Tenochtitlan, que fica hoje exatamente onde é a capital do México, a cidade do México, que é a capital. Ela fica bem no meio da cidade, tá certo? Então, se você um dia tiver a oportunidade de viajar para o México, visite a cidade, a capital do México, que lá dentro da capital do México está também a capital do Império Azteca, que é a cidade de Tenochtitlan. Veja aqui uma imagem dela, né, da cidade. Tem várias pirâmides, várias construções que eles faziam exatamente para fazer os sacrifícios, fazer as cerimônias religiosas aos seus deuses. Povo guerreiro, por natureza, conquistaram diversas tribos indígenas da região, grandes necessidades de sacrifícios humanos para agradar os deuses, né, já que estavam sujeitos às suas vontades. Então eles faziam esse sacrifício quando as coisas estavam ruins, quando acontecia uma seca, quando acontecia alguma coisa, alguma doença. Então eles acreditavam que era porque os deuses estavam furiosos. Então faziam sacrifício, ofereciam aí os seres humanos para que os deuses ficassem mais calmos e trouxessem coisas boas para eles. Apesar de ter extensos domínios, nunca foi um império propriamente dito, devido à falta de uma política de centralização administrativa. Ou seja, não houve de fato ali um governo central para governar todo o império. Então os astecas, pessoal, eles tinham a guerra aí como uma atividade econômica. Eles capturavam, né, os guerreiros de outras tribos, e esses guerreiros se tornavam escravos. E eles obtinham aí tributos que seriam pagos aos deuses, né? Esses escravos que seriam presos. Alguns desses guerreiros, né? Quanto mais forte fosse o guerreiro, mais o deus, no caso, ficaria feliz por esse sacrifício, né? Também. Então eles recolhiam o tributo, era proporcional à capacidade de produção, sendo que os nobres eram isentos dos impostos. Ou seja, só quem pagava os impostos, como em todas as sociedades, né, é o povo pobre. O povo rico, aquelas pessoas que estão na classe de cima da sociedade, são isentos do imposto. Então, mas as atividades econômicas eram de grande importância para os astecas. Outra questão bastante importante
dos astecas é que como as terras ficaram escassas, a população era muito grande, né? A cidade de Tenochtitlan chegou a ter aí mais de 200 mil habitantes, já era uma cidade muito grande na época, maior do que Lisboa em Portugal, maior do que Madrid, maior do que Londres na Inglaterra, ou seja, era uma cidade que estava acima dos padrões europeus, né? Então eles desenvolveram um sistema muito interessante, né? Que foi de fazer aí uns jardins suspensos, jardins flutuantes, né? Que eles faziam ao redor da cidade, colocavam estacas e formavam uns jardins dentro do lago, bem interessante. E eles conseguiram fazer com que a produção aumentasse bastante. Esses jardins eram chamados de chinampas, que eram jardins flutuantes onde eles produziam bastante alimento, especialmente aí o milho, né, que sempre foi uma cultura muito apreciada por todos esses povos, tanto os incas, os astecas e os maias. Então, esses sacrifícios humanos, como vocês podem ver aqui na imagem, era exatamente para esse deus, que era em forma de serpente emplumada. Era o deus principal aí dos astecas. Os incas, eles se localizavam, diferentemente dos astecas e dos maias, que era lá na América Central, próximo do México. Os incas se localizavam aqui na América do Sul, onde hoje estão os países de Argentina, Equador, Peru, Chile, né? Especialmente esses três aí, o Equador, o Peru e o Chile, é que tem a maior parte do território, onde eram os povos incas. E eles ficavam localizados bem em cima de uma cordilheira de umas montanhas bem altas, chamada Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, certo? Então, a capital do império, né, onde é o país do Equador, chama-se Cusco, a capital do Império Inca. Os Incas chegaram a ter 200 milhões de habitantes, todo o império, né? E era governado por um imperador que era chamado de... Era o filho do sol, na verdade, que era o Inca. Então, o imperador dos Incas era considerado um deus. A economia dos Incas era baseada no cultivo do milho, veja só, a batata, o feijão, o tomate e o tabaco. Os animais eram a lhama, que era usada tanto para meio de transporte como para a retirada da lã para a produção de roupas, né, de tecidos. E construíram palácios, templos, estradas pavimentadas, arquedutos e canais de irrigação, muito avançados para a época e até para os europeus, né? Bem mais avançados do que os europeus na época. Então vocês vejam só que eram duas civilizações, né? As Américas e a Europa nunca tinham tido contato, eram totalmente separadas. E aqui eles desenvolveram tecnologias sem nunca ter visto a de lá, e os de lá também nunca viram essa daqui. Então eram civilizações distantes, mas que já tinham um grande desenvolvimento. Machu Picchu, pessoal, era a cidade sagrada no alto da Cordilheira dos Andes, onde se realizavam cerimônias religiosas em homenagem aos deuses. Os incas diziam que os chefes, né, do rei, no caso do imperador, as pessoas que comandavam, eles tinham origem divina, eram os próprios deuses que escolhiam essas pessoas para governar. Então eles tinham privilégios. E a cidade de Machu Picchu, né, uma das cidades, como eu falei lá no início, mais visitadas do mundo hoje. É uma cidade histórica. Por que eles faziam bem no alto? Porque era a forma de se aproximar dos deuses. Quanto mais alto você estivesse, no alto das montanhas, você estaria mais próximo do céu. E aqui é uma imagem, né, que eles fizeram do seu principal deus, né, o deus Sol. E o imperador, como eles diziam, era filho do deus Sol, então, que era chamado de Inca, por isso Sociedade Inca. E pessoal, aqui por último vamos ver aqui um sistema que os Incas criaram, que era um sistema de contagem, né, das suas produções, também um sistema de mensagem, que era chamado de quipus, certo? Que era um conjunto de cordões de cores variadas com nós usados pelos Incas para fazer cálculos e transmitir mensagens e registrar informações. Então, foram encontrados lá na terra dos Incas vários e vários desses objetos que eram chamados de quipus, que eram uma forma que eles usavam para contar, para marcar a quantidade de cereais que eles arrecadavam durante o ano na produção. Todo era controlado por esses quipus. Aí foi feito uns estudos, não se tem de fato a certeza de como era que eles funcionavam, mas tem alguns que tem algumas pistas, como por exemplo, nesse aqui, ó, você pode ver 3 nós simples, aqui mais 4 nós simples e mais um nó e 2 voltas. Significa que eles estavam marcando o número 342. 3 nó 300, 4 nó 400 e um nó longo com 2 voltas 2.
Então, foi feito um estudo e deu para se perceber mais ou menos que eles marcavam os números dessa maneira, né? Não se tinha ideia de número, a ideia que eles tinham era de marcar as coisas com esses nós. Então, era um sistema monetário, né? Bem avançado para a época também, bem diferente dos europeus, mas eles tinham o seu sistema numérico aqui, certo? Então, agora eu vou passar a atividade aqui abaixo. É uma cruzadinha que vocês vão responder sobre as três grandes civilizações pré-colombianas, tá certo?